Bom, pessoal, é, estamos aqui em mais uma videoconferência, né? É, Essa videoconferência de hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre a cultura militar ocidental, né? É, por que que ela chegou ao fim, né? Não é mais um exemplo para nenhum país do mundo, não consegue mais se impor, né? E chegou no limite, né? A maior prova disso são as sucessivas derrotas da maior nação capitalista do mundo, a mais potente, a mais rica, que é os Estados Unidos, que já não consegue vencer nenhum país, né? Estão sendo sucessivamente derrotados, né? Foram derrotados agora recentemente no Iraque, se retiraram, né? A mídia não divulga porque não é de interesse da mídia. A mídia é controlada pelos americanos e pelos judeus. Então eles não divulgam, né? Eles dizem que se retiraram devido a acordo com o país e tal, mas a verdade é que foram derrotados. E provavelmente já começaram também a se retirar do Afeganistão. E provavelmente logo logo é, deixarão o país, né? Bom, é, o que aconteceu com a cultura militar ocidental, né? Por que que ela decaiu tanto? Se nós formos analisar, fizer uma análise do, do histórico cultural regional, né? É, Como é que eu vou explicar isso? Cultural regional, ou seja, de cada cultura, de cada região do planeta, né? De como os exércitos foram se moldando, né? É, Vamos chegar à conclusão que a melhor forma de se criar, de se formar um soldado de verdade, é através do fanatismo, né? Por que através do fanatismo? Porque uma pessoa, para ir à guerra, sabendo que vai morrer e que vai ter que matar, ela tem que ter uma preparação psicológica muito grande, né? Por mais que você tenha esses tais ideais que são divulgados, mas que na prática não funciona, que não é nada disso, de justiça, liberdade, igualdade para todos, ninguém é louco de ir para a guerra por causa dessas ideias, né? O que na prática o Ocidente faz é mandar mercenários, né? Pessoas que são pagas para matar, né? Mas que não estão dispostos a dar a vida, né? Então, o exército ocidental sempre foi de mercenários, né? A não ser num passado antigo, né? Onde quando o cristianismo, né, estava no auge, né? Mas na época, na verdade, era o fanatismo, né? Como eu estou dizendo, como hoje, né? Então, essa guerra que já está acontecendo há bastante tempo e hoje está no auge, né? Que a mídia não divulga. O que nós percebemos é que a cultura ocidental de guerra ela fracassou, né? Fracassou, chegou no limite, né? Hoje você vê que os americanos perpetraram mais de 60 anos de guerra no Oriente Médio para ocupar a região, sacrificaram milhões de pessoas, né? Toda uma civilização que, aliás, não se limitou só ao Oriente Médio, né? Os americanos têm um longo histórico de invasões e ataques no mundo todo, de vários países do mundo. Mas o foco atualmente é o Oriente Médio, então
foi uma guerra que vem se desenvolvendo até os dias de hoje, né? Então, chegaram no limite, né, onde já não podem mais atacar, né, porque não foi feita uma preparação psicológica, né, para que os soldados quisessem ir para a guerra para defender esses ideais, né, essas ideologias ocidentais. Então, o que se fez foi investir muito em tecnologia de guerra, né? Foi usado muito dinheiro, né, em pesquisas, né, etc. E engraçado que eu lembro de uma frase de Mao Tse-tung, né, o líder revolucionário chinês da China quando se tornou comunista, em que ele disse que, na época, né, ele disse que não eram as armas que venciam as guerras, e sim as pessoas. Com o decorrer do tempo, o Ocidente foi investindo maciçamente em armas de destruição em massa, né? E acreditava-se que nenhuma população, por maior que fosse, poderia poderiam resistir aos armamentos existentes, né? Como o que acontece hoje. Mas o que aconteceu é que essa tecnologia de guerra, ela se alastrou, né? Você vê que vários países do mundo já possuem armamentos, né, armas de destruição em massa, e a pior de todas elas, que é a bomba atômica, e não se limita mais aos Estados Unidos, né? Então chegou no limite onde você não pode mais se impor através das armas, a não ser em países ainda em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, né? Países indefesos, na verdade, né? Mas hoje, por exemplo, os americanos, quer dizer, veio desde os ingleses, né, e americanos essa cultura como vou explicar? Levar a guerra através do mar, né? Através de porta-aviões, né? Navios, porta-aviões e tal. Hoje já existem mísseis capazes de destruir porta-aviões, né? Se tornou uma arma obsoleta. O porta-avião hoje pode ser afundado tranquilamente, né? Bom, depois chegou a época dos caças, né? Aqueles caças que eram invisíveis aos radares, né? Que voavam a altitude muito alta, que os mísseis não conseguiam alcançar, as armas, baterias antiaéreas e tal, não conseguiam alcançar. Foi o que aconteceu no Iraque, né? Na época de 2000, que a gente viu toda aquela artilharia antiaérea de Saddam Hussein que não conseguiu atingir os aviões, os caças americanos. Hoje já existe um sistema de defesa, o S-300, fabricado pela Rússia, e e também produzido hoje pelo Irã. O Irã ele aperfeiçoou um sistema russo chamado de S-200 para funcionar como o S-300, né? Que são mísseis capazes de atingir qualquer aeronave. Então acabou também o tempo dos bombardeiros, né? Então, como o Ocidente, né, procurou investir muito em armamentos de guerra, né, para se impor sobre os povos, algumas culturas procuraram também investir nessa área, mas principalmente na preparação psicológica do soldado, né, porque são realmente as pessoas que vencem as guerras e não as armas, né? Nós temos vários exemplos disso, né? Você vê o Vietnã foi um exemplo, a Coreia do Norte foi um exemplo, o próprio Iraque, né? Afeganistão também, o Talibã, apesar no início da guerra os americanos anunciarem que tinha destruído toda a estrutura de guerra do Talibã, mas hoje eles estão crescendo novamente. E no Líbano, né, onde o Hezbollah, na guerra de 2006 contra Israel, conseguiu impedir uma
invasão terrestre, né, pelos judeus através do sul do Líbano, né? Então é isso. Alguns povos procuraram investir mais nas pessoas, né, preparar as pessoas para as guerras e não em armamentos tão sofisticados, né, que hoje se tornaram obsoletos. Então, os americanos, como são os pioneiros, assim, os mais avançados nessa área de armamentos de guerra, eles como eles não têm aquela cultura, né, para enfrentar os fanáticos, né, a cultura suicida, então procuraram investir em aviões não tripulados, né? São naves de pequeno porte, não tripuladas, que carregam armas e câmeras, né? São chamados drones, né? Eles se tornaram obsoletos rápidos demais, né? A não ser em alguns países atrasados, né, como no Iraque ainda é utilizado, no Iêmen, na Somália, em Gaza, nesses lugares, mas no Irã ele não teve sucesso, né? Já é porque são aviões controlados por computador, então eles já conseguiram hackear o programa e fazer o avião pousar, né? Se tornou inútil, né? Então chegamos num ponto em que não existe mais armamentos capazes de vencer guerras, né? A guerra tem que ser corpo a corpo mesmo, né? Onde o Ocidente vai ter que enfrentar uma civilização já há muitos anos guerreando, né? Onde aquela ideologia fanático-religiosa disposta a morrer por um Deus, né? Já se prepara, né, para essa guerra que eles chamam de jihad, né, que é a guerra santa em nome de Deus, né? E o Ocidente não está preparado para essa guerra. O Ocidente pode ser arrastado para essa guerra por uma crise econômica, né? Como aconteceu na época da Grande Recessão. Mas eu não acredito que o Ocidente consiga vencer os muçulmanos, não, né? Então, não existe mais alternativa de se usar bombas atômicas, né? Porque muitos países já a possuem. E armas nucleares, elas são altamente destrutivas, né? Se forem usadas no Oriente Médio, vai inutilizar, vai tornar inviável, né, a produção, a exploração de petróleo. Como é que vai explorar petróleo em área contaminada por radiação, né? Então, estamos nos aproximando para uma guerra em que vai ser corpo a corpo. Ou seja, estamos voltando ao passado, né, onde as guerras eram entre pessoas, né? Antigamente eram entre pessoas, com o tempo passou a ser de armamento sofisticado contra pessoas e agora vai voltar a ser de pessoas contra pessoas novamente. E é nisso que os muçulmanos estão acreditando e estão confiantes, né? Que essa guerra, que acredito que nesse ano de 2012 talvez já inicie, pelos acontecimentos, né, da Primavera Árabe, da Jihad, e principalmente nos acontecimentos na Síria, né, em que o Ocidente está investindo pesado em mercenários para derrubar o governo, e os russos não vão deixar a OTAN intervir, e essa aliança da Síria com o Irã e o Líbano também vai tornar uma guerra civil, né, uma guerra prolongada. Então, eu acredito que dessa vez o imperialismo americano, ocidental, judaico, europeu chegou ao fim. Vai ser realmente uma derrota fragorosa, uma derrota certa, né, para os muçulmanos. Resta saber o que é que nos aguarda depois dessa guerra, né? Como é que vai ser o mundo depois dessa nova ordem. Vai ser realmente uma nova ordem mundial, né? Onde não vai existir mais as imposições, né? Bom, pessoal, então até a próxima videoconferência.